Olá pessoal, tudo bem? Continuando aqui a correção das nossas questões do concurso do Ministério Público Federal. Lembrando, o objetivo aqui é muito mais desenvolver a técnica de resposta e pegar o estilo que a examinadora vem usando do que propriamente o conhecimento. É claro que essas questões não vão cair de novo, ninguém está dizendo isso. A questão é que entender o estilo de pergunta que a examinadora está apresentando na prova e o jeito de pegar essas respostas é muito importante. Essa questão aqui que nós vamos fazer agora, número 88, é uma questão que inclusive está desatualizada. Ela foi impactada por uma mudança feita pelo novo CPC. Então, ela abre espaço para que nós possamos discutir um aspecto novo e interessante do novo CPC. A questão dizia o seguinte: em se tratando do recurso ordinário constitucional. A primeira questão interessante aqui é que o CPC trata um pouquinho do recurso ordinário constitucional. Então, a partir do novo CPC, a gente tem um regulamento do recurso ordinário constitucional que basicamente repete o que está na Constituição. Recurso ordinário constitucional é aquele que faz às vezes de apelação nas causas que começam no tribunal. Então, nas causas que começam em segundo grau, nas causas em que existe foro inicial, instância inicial em tribunal, por exemplo, mandados de segurança contra autoridades que têm foro no tribunal, você tem a possibilidade de fazer um recurso ordinário para o STJ, quando o foro inicial, quando a instância inicial é o TJ ou o TRF, e um recurso ordinário para o STF, quando a instância originária é o próprio STJ. A grande diferença desses recursos para o RE e para o RESP é que o recurso ordinário constitucional é, como o próprio nome diz, um recurso de natureza ordinária e não um recurso de natureza extraordinária. A lógica desse recurso, uma vez que ele seja cabível, é a lógica da apelação. Ele é um recurso que permite o reexame amplo da matéria. É isso. Quem sabia isso resolvia a questão 88. Então, o que eu estou tentando mostrar para vocês aqui é que a prova do MPF em processo civil tem sido uma prova que demanda o conhecimento de conceitos básicos, mas não significa que a prova seja fácil, porque demanda a operacionalização desses conceitos básicos. Vamos ver a questão para a gente entender bem. Ela diz o seguinte: em se tratando de recurso ordinário constitucional, é correto afirmar: letra A, sua competência recursal é sempre extraordinária. Já começou errado. Aqui, se nós estamos tratando de um recurso ordinário, a competência recursal não é extraordinária. Os recursos extraordinários, que são o RE e o RESP, se opõem aos recursos ordinários, que são os demais, apelação, agravo, etc. Quando a gente está falando de um recurso ordinário constitucional, ele não é um recurso extraordinário, evidentemente. Então, essa letra A não havia razão para que você marcasse. Por que essa alternativa está aqui? Para tentar te confundir. Como o recurso ordinário constitucional vai para o STF ou para o STJ, e esses tribunais usualmente são associados à competência extraordinária, o candidato poderia imaginar competência extraordinária aqui, mas não tem nada a ver. B, admite o reexame de provas, mas não dispensa o pré-questionamento. Alternativa também incorreta. O recurso ordinário constitucional admite sim o reexame de provas, tal como uma apelação admite o reexame de provas. E ele não exige pré-questionamento, ele segue o mesmo regramento da apelação, ele não admite pré-questionamento. Ele não demanda, não é que ele não admite, ele não demanda pré-questionamento. Você não precisa
pré-questionar. Então, o pré-questionamento é dispensável, tal como na apelação não há que se cogitar em pré-questionamento. C. É admissível apenas quando a decisão julgue improcedente o pedido. Essa foi a alternativa mais difícil da prova, porque a gente associa isso. Na Constituição está escrito: cabe recurso ordinário de processos, ela vai dizer quais, que começam em tribunal, vírgula, quando denegatória a decisão. É aqui que está a maldade dessa questão. A Constituição fala em denegatória, a questão fala em improcedente. E aí você era tentado pela questão a associar denegatória a improcedente. Por quê? Porque quando o professor ensina isso em aula, ele fala: o recurso ordinário é cabível quando nega. E aí você, na sua mente, associa essa palavra negar, denegar, que a Constituição usa, à improcedência, que é a denegação no mérito. No mérito. E a denegação pode se dar tanto no mérito quanto por razões dissociadas de mérito. Você pode perder tanto no mérito quanto por extinção sem julgamento de mérito. Então, coloquei aqui uma citação no material para vocês do volume 3 do curso do professor Didier, escrito em coautoria com o professor Leonardo Carneiro da Cunha. E eles dizem o seguinte: o mais importante no estudo deste recurso é entender o que significa decisão denegatória. Essa hipótese tem acepção ampla, compreende não só as decisões que julgam improcedente o pedido, mas também as que extinguem o processo sem apreciação de mérito. Denegar aqui significa não acolher o pedido. Aliás, o parágrafo 5º do artigo 6º da Lei 12.016, que é a Lei de Mandado de Segurança, dispõe exatamente sobre isso, ao esclarecer que se denega o mandado de segurança quando se extingue o processo sem resolução do mérito. Então, é importantíssimo perceber essa questão. Denegar não significa julgar improcedente o pedido necessariamente. Você pode denegar por resolução sem julgamento de mérito, como esclarece o parágrafo 5º do artigo 6º da Lei 12.016. Isso aqui era difícil. Se você desse uma bobeira aqui, você errava essa questão. Não porque seja difícil em si, mas porque é uma bobeira na hora da prova. E aí vem a dica. A prova de processo civil tem se fundado em questões muitas vezes de minúcias da matéria. Leia com muita atenção as alternativas. Na resolução das questões anteriores, a gente viu que dava para fazer alguma coisa por eliminação, e dá mesmo. Mas a eliminação não significa que você não deve prestar atenção naquilo que você está lendo. Tem um segundo ponto que eu quero explorar aqui. Se você não foi meu aluno lá no curso da Mito, eu ressaltei isso muito, mas tem um segundo ponto que eu acho fundamental que você perceba nessa dica. O recurso ordinário constitucional é usualmente associado àquela primeira hipótese que eu tratei, quer dizer, aquela hipótese em que você tem um processo que está sendo julgado em primeiro grau, em segundo grau, originariamente em segundo grau, com recurso para o STF e STJ. Isso é a hipótese que todo mundo trabalha em aula, etc, etc. Mas existe uma outra hipótese de recurso ordinário constitucional que está na Constituição e está repetida no artigo 1027, inciso 2, a linha B do Código de Processo Civil. Essa é a hipótese mais maldosa de todas do recurso ordinário constitucional.
Por quê? Porque é um recurso ordinário constitucional que vai do primeiro grau diretamente para o STJ. Você pula o segundo grau. É uma coisa totalmente atípica na jurisprudência, na estrutura do sistema recursal brasileiro. Qual que é a situação? São as causas em que figuram como parte, de um lado, Estado estrangeiro ou organismo internacional, e de outro, município brasileiro ou pessoa residente ou domiciliada no Brasil. Então, se os Estados Unidos da América resolvem processar você, essa causa vai correr no primeiro grau da Justiça Federal do local em que você tem domicílio. Essa é a competência inicial desse processo. Por que pouca gente sabe isso? Porque isso nunca acontece. Os Estados Unidos nunca vão processar você. Eles vão mandar o FBI te sequestrar, te levar para os Estados Unidos e você vai ser processado lá. Ninguém vai vir aqui processar você. Isso nunca acontece. Uma hipótese raríssima. Então, nós não temos o exercício dessa competência, embora ela esteja definida na Constituição. E aí, então já é dureza saber isso. O problema é que a dureza da dureza é que da decisão desse processo dos Estados Unidos contra você cabe recurso ordinário constitucional para o STJ. A causa não passa pelo TRF, a causa pula o TRF e vai direto para o STJ, porque o STJ é que cuida dessas questões internacionais, não é? Ele que faz homologação de sentença estrangeira, ele que concede exequatur, então é o STJ que cuida dessas questões. Então isso é a dureza da dureza, porque já é dureza você saber que essa causa corre na Justiça Federal. Aliás, já é dureza você saber que essa causa existe. Já é dureza você saber, é mais dureza ainda você saber que do juízo federal de primeiro grau ela vai direto para o STJ. Acha que acabou? Não acabou. Porque a dureza da dureza é saber que esse recurso ordinário constitucional é pró et contra. Não interessa se o juiz federal julgou procedente ou improcedente a causa que os Estados Unidos da América apresentou contra você. De qualquer jeito, cabe RO constitucional para o STJ. Então veja só, olha que coisa. O RO constitucional é um recurso que, em regra, não é pró et contra, ele é secundum eventum litis. Ele só cabe da decisão denegatória de um processo que começa em segundo grau, ou seja, que começa nos tribunais, começa no TJ, no TRF, e a decisão denegatória vai para o STJ, ou de um processo que começa no STJ e a decisão denegatória vai para o STF. Nessa exceção excepcionalíssima que eu estou tratando aqui, o processo começa em primeiro grau, pula o TJ-TRF, vai para o STJ mediante RO constitucional. E esse RO constitucional não interessa se a decisão do juiz de primeiro grau é denegatória ou não é denegatória. Isso sobe para o STJ de qualquer jeito com recurso ordinário constitucional. Essa é a segunda razão pela qual a letra C estava errada. A letra C estava errada porque ela diz: é admissível apenas quando a decisão julga improcedente o pedido. Isso é verdade, isso já não é verdade no RO constitucional, que começa em TJ, TRF ou STJ, porque ali nós estamos falando de denegação e não de improcedência. Mas isso também não é verdade, porque pode caber RO constitucional numa hipótese de procedência. Essa hipótese de procedência tem a ver com a procedência da ação ajuizada por Estado estrangeiro ou organismo internacional contra município ou pessoa domiciliada no Brasil, julgada procedente pelo juiz federal de primeiro grau. Você vai fazer um RO constitucional para o STJ em caso de procedência e não de improcedência. Então essa letra C está errada por duas razões. Duas razões bem difíceis de você lembrar, mas são duas razões.
Só para fechar o conhecimento aqui, no caso de procedência do pedido, na minha primeira hipótese, quer dizer, na hipótese em que o RO cabe apenas da decisão denegatória, então nos processos que começam em segundo grau e sobem para o STJ por RO, ou começam no STJ e sobem para o STF em segundo grau, na hipótese de decisão concessiva, então decisão não denegatória, decisão concessiva, não cabe RO, cabe RE ou RESP, conforme haja questão constitucional ou infraconstitucional. Se você demonstrar todos os requisitos do RO e do RESP, tem que ter pré-questionamento, tem que ter repercussão geral, tem que ter ausência de revisão de questão de fato, tem que ter tudo. Então, essa é uma situação muito excepcional, que podia bem vir uma emenda constitucional, o pessoal aí da turma dos concursos podia fazer uma campanha para vir uma emenda constitucional acabar com isso, porque tem que dar quase que uma aula para explicar esse negócio, e isso quase nunca acontece. Você tem um regime totalmente diferente na situação de denegação e na situação de concessão. Quando é denegação, você vai ter ampla revisão, o STF e o STJ vão funcionar como se fossem um tribunal de segundo grau ordinário. Quando você tem concessão, só cabe RE e RESP na sua natureza de recurso extraordinário. Então você vai ter que demonstrar todos os requisitos dos recursos extraordinários. Então realmente é um negócio delicadíssimo a compreensão desses institutos que envolvem o RO nessa situação e o RESP ou o RE nessa situação. Observação finalíssima. Quando o caso está começando no STJ e a decisão é concessiva, evidentemente que não cabe RESP, porque você já começou no STJ. O que vai caber é recurso extraordinário. E se a questão for infraconstitucional, senta e chora. É o STJ que dá a última palavra sobre questões infraconstitucionais. Se o processo começou lá e o STJ fez uma besteira, problema seu, não cabe RE para resolver questão infraconstitucional. Vai ter que mandar para o Supremo só se for questão constitucional via RE. Agora, se a besteira que o STJ fez foi numa denegação, a decisão foi denegatória, aí sim você vai poder mandar para o STF, veja só, questão infraconstitucional, porque você vai fazer um RO, e no RO o STF funciona como tribunal de apelação, ele funciona como um tribunal ordinário, ele faz ampla revisão de fato e de direito. Não interessa se o fato se o fato já foi ou não foi discutido, se o fato foi ou não foi debatido pelo STJ, são todos os fatos da causa. E não interessa se o direito é constitucional, infraconstitucional, infralegal, qualquer coisa. O STF, nesse caso, atua com plena e ampla revisão da causa, desde que a decisão do STJ tenha sido denegatória. Se a decisão do STJ foi concessiva, você só vai ter RE e você não vai ter mais condições de rever nada que não seja matéria constitucional se você satisfizer todos os requisitos do RE, ok? Muito bem. Chegamos então à letra D, que por eliminação foi a que foi considerada correta na época que a questão foi apresentada. Ela dizia: da decisão que inadmite na origem o recurso ordinário constitucional, cabe agravo para a Corte Superior. Na época eu não dei tempo para você responder sozinho, como eu fiz nas outras questões, porque essa questão está desatualizada. Hoje ela não tem resposta correta. Por isso que eu não quis te induzir a pensar na questão antes que eu explicasse. Na época, isso aqui estava correto de fato. Se o recurso ordinário fosse inadmitido na origem, por exemplo, por intempestividade, cabia agravo para a Corte Superior, o STF ou o STJ. Ocorre que no novo CPC não existe mais juízo de admissibilidade dos recursos em grau recorrido no tribunal ou no juízo a quo. Não existe mais isso.
O juízo ACO agora é mero despachante do Tribunal Superior. Ele recebe o recurso, recebe as contrarrazões e manda o recurso para o tribunal. Ele nem lê, ele nem abre ele nem olha a partir da primeira página, ele não olha nada, ele recebe as contrarrazões e manda para o Tribunal Superior. Essa é a regra do novo CPC. A única exceção que o novo CPC prevê juízo de admissibilidade nos recursos pelo tribunal recorrido é no RE e no RESP. E ainda assim só prevê porque o CPC foi alterado antes de entrar em vigor, porque na sua redação original, nem nessa situação nós não teríamos juízo de admissibilidade no tribunal recorrido, mas passamos a ter porque o CPC foi alterado antes de entrar em vigor por iniciativa do STF e do STJ, que queriam que o juízo de admissibilidade continuasse sendo feito no tribunal recorrido. Fora essa situação, RE e RESP, o tribunal recorrido não faz juízo de admissibilidade nenhum, de recurso nenhum, inclusive do RO. Então, essa alternativa que foi considerada certa na época da prova, hoje não está mais certa à luz do novo CPC. E aí você se pergunta, professor, mas e se o doido do tribunal recorrido faz o juízo de admissibilidade? O desembargador está lá, pós-carnaval, ainda um pouco de ressaca da folia que viveu no carnaval, e aí ele faz juízo de admissibilidade, pega o modelo velho e faz, e diz que meu recurso é intempestivo. O que eu vou fazer se não cabe mais agravo? Se não era para ele ter feito isso, não cabe mais agravo. Se você pegar no 1015, que é o artigo do agravo, não tem nenhuma hipótese lá que diga desembargador doido pós-carnaval fazendo juízo de admissibilidade. Não tem essa hipótese de agravo de instrumento mais. E aí, o que você vai fazer? Não cabe recurso? Senta e chora? Não. Cabe reclamação. Então, o CPC, no artigo 988, inciso 1, expandiu o cabimento da reclamação para a preservação da autoridade de todos os tribunais brasileiros. Lá está escrito no 988, caberá a reclamação da parte interessada do Ministério Público para preservar a competência do tribunal. Então, se o tribunal ACO está fazendo uma coisa que o tribunal adquém deveria estar fazendo, o tribunal ACO está usurpando a competência do tribunal adquém. Então, se o tribunal ACO está fazendo isso, ele não está obedecendo à competência do tribunal adquém. Então caberia reclamação nesse caso para que o tribunal adquém avocasse os autos independentemente do juízo de admissibilidade feito pelo cara do carnaval que não devia estar fazendo juízo nenhum. Observem que isso é muito polêmico, tem uma polêmica por trás disso aqui. O CPC expandiu o cabimento de reclamação para tudo quanto é tribunal no Brasil. Tem gente dizendo que cabe reclamação até para turma recursal de juizado especial, uma festa. Por que isso é um problema? Porque na Constituição você só tem previsão de reclamação para o STF no artigo 102.1L e para o STJ no artigo 105.1F. Só não tem previsão de cabimento de reclamação para nenhum outro tribunal. E o STF tem um precedente relatado pelo ministro Marco Aurélio julgando inconstitucional reclamação prevista no regimento interno do TST, dizendo não pode prever reclamação em regimento interno. Por quê? Porque a competência dos tribunais é definida pela Constituição. E aí vem o problema. Poderia o CPC definir novas hipóteses de cabimento de reclamação fora da Constituição, fora dos ditames das disposições constitucionais? Isso é bastante complicado. Algumas pessoas estão dizendo, com esse argumento, que isso é inconstitucional. Qual que é o argumento de defesa da constitucionalidade desse dispositivo? É que quando o Supremo inventou a reclamação, antes de 1988, não havia previsão constitucional. O Supremo inventou isso com base na teoria dos poderes implícitos, que foi inventada por ele mesmo.
dizendo que se um tribunal tem poder para julgar uma causa, implicitamente ele tem que ter poder para garantir que ninguém outro julgue essa causa por ele. Quer dizer, implicitamente existe um poder de garantia de sua própria autoridade. Todo mundo que tem autoridade tem que ter poder para garantir sua própria autoridade. Então o Supremo, antes de 88, parafraseando Eric Cartman, disse: respeite minha autoridade, e começou a puxar coisas que outros tribunais estavam fazendo e trazendo nesse cabimento de uma nova hipótese de provocação do Supremo por intermédio da reclamação. Isso depois foi constitucionalizado em 88, mas apenas para o STF e para o STJ. E aí vem essa discussão agora: pode o CPC expandir o cabimento da reclamação? Finalisticamente falando, esquecendo aqui qual interpretação é tecnicamente mais correta, o que a gente quer é deixar isso lá. Por quê? Porque há hipóteses problemáticas que o código não pensou, mas que podem ser resolvidas por essa expansão da reclamação. Uma delas é essa: a realização de juízo de admissibilidade impróprio dos recursos. Então, se o juiz faz juízo de admissibilidade da apelação, ou se o tribunal faz juízo de admissibilidade do recurso ordinário constitucional de modo equivocado, nós ficamos sem solução dentro do sistema. E aí, qual seria a solução? Usar essa reclamação expandida como solução. Então, tomara que isso seja considerado constitucional, ainda que seja um tanto quanto heterodoxo, porque se for constitucional, a gente tampa uns buracos do sistema. Então, se fosse hoje, para a gente concluir, a linha alternativa D estaria incorreta. Da decisão que inadmite o recurso na origem, cabe reclamação, não cabe agravo de forma alguma. É certo também que não cabe RO, porque a inadmissibilidade aqui é do RO, você não pode fazer outro RO, então não tem jeito de você fazer outro RO, o RO você faz do mérito e não da inadmissibilidade de um RO. Então não resta alternativa. No velho sistema era agravo, agora a única alternativa é reclamação, torcendo para que isso seja constitucional. Ok? Tudo bem, é isso aí, resolvemos a questão. Acho que a gente conseguiu expandir bastante o conhecimento implicado nela. Espero que isso sirva como uma revisão de RO para você. Continue estudando, aproveite. Até lá!